Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Por aqui, Pedro Laggio, host do episódio de hoje, para falar de um tema muito importante e fundamental nos dias atuais, que é a saúde mental. E para me ajudar nesse bate-papo, Elisa Fortuna, sócia, fundadora, consultora, Opa! uma mulher empreendedora multidisciplinar que vai nos ajudar e vai, né, contribuir aí com a sua experiência, com os seus trabalhos, as suas entregas. Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Obrigado. Pedro. E eu espero que a gente possa trazer esse tema que é tão relevante e atual, né, com dicas práticas, enfim, ferramentas, reflexões, dados importantes para ajudar a nossa audiência. Obrigado pela presença, Elisa. Obrigada a você. Muito bom estar aqui novamente. É um tema instigante, é um tema que está na pauta. Tem a nova NR1 chegando, que ainda tem que ser entendida melhor, como é que vai aplicar. Então, é um tema que a gente precisa cuidar. Não, vamos dizer que não dá mais para deixar para depois. Exatamente por causa desses movimentos também e de todos os indicadores que a gente vai comentar um pouquinho, né, Pedro? Hoje. Perfeito, Elisa. E eu acho que se a gente faz uma retrospectiva do trabalho, da evolução da empresarial e o papel do profissional dentro das empresas, nos traz a esse momento tão relevante, né, que é falar sobre saúde mental. E para começar a falar desse tema, né, vamos começar pelo começo. O que significa, enfim, o que é saúde mental no final do dia, ô Elisa, para você, enfim, como você trata isso dentro do seu trabalho, dentro dos nossos programas? Então, querida, saúde mental. Quando a gente fala a palavra saúde mental, é claro que naturalmente cada um vai levando com um campo, né? Porque você tem um campo aí da lógica, do mental, você tem um campo da saúde, e habitualmente a gente sempre falou da nossa saúde física, então nós aprendemos muito. Então vamos dizer que hoje a gente está mais focado numa saúde integral. Entendi. E aí a gente pensa no físico e no mental. O que é legal pensar? O físico está ligado à saúde mental. Então não rola desconectar, não. Tem que conectar. Se a gente pudesse falar de uma maneira da nossa linguagem, é bem-estar. Eu me senti bem. Então, se eu penso assim, como é que está a minha saúde mental no meu trabalho? Aí eu vou pensar, eu estou me sentindo bem, de colocar o meu potencial, a minha capacidade, de perguntar quando eu não sei, não é? Olha que legal. É de falar, olha, agora eu não posso. Então, é um bem-estar, não é porque as pessoas confundem bem-estar de eu ficar relaxadão, né? Não é isso, é bem, eu me sentir bem, eu poder dar uma opinião, eu poder contribuir, eu poder falar, olha, vamos rever esse prazo para a gente fazer uma entrega melhor. Então, eu me sinto bem naquele ambiente, inclusive para me contribuir. Então, para a liderança, bem-estar não é moda, Sim. não é uma coisa só legal, é algo que impacta na famosa produtividade nos resultados. Então, vamos começar por aí. Não é hype, não é modinha, impacta, né, na produtividade, na excelência do trabalho e, obviamente, na saúde integral das pessoas, né? Então, acho que o Exato. papel do líder é fundamental nesse processo. E já pegando esse gancho da tua fala, que eu acho que é fundamental. O líder, acho que ele tem um papel crucial nesse processo. Mas não só o líder. O que hoje você enxerga dentro da sua atuação e dos clientes que fazem parte, né, do nosso portfólio aqui, alguns dos principais desafios aí, Elisa, para se manter uma boa saúde mental? Então, acho que quando a gente pensa na liderança, hoje a gente precisa entender o seguinte: o líder está tendo muita coisa nova que está chegando para ele, né? Então, ele precisa não só pensar na entrega, no que o resultado que ele precisa, ou cumprir um objetivo, então ele vai tendo que aprender sobre outros temas. Saúde mental é uma delas. Então, acho que o primeiro ponto é o líder trabalhar essa questão. Eu estou aprendendo também, isso também é novidade para mim. Então ele vai partir daquele ponto assim, eu não tenho que ser o expert em saúde mental, não é isso que a gente está pedindo para a liderança. Então, por que a gente fala tanto na liderança? Eu gosto de falar que o líder é como um maestro. Eu adoro essa metáfora, né? Porque o maestro, ele não está ali para te ensinar a tocar. Ele está ali para te ajudar
a ter o melhor som que compõe a melodia. Então ele precisa entender de cada instrumento, mas a entrega dele é a melodia. Então ele tem que compor, né, vários sons para ter uma melodia para quem está ouvindo. Então o líder ele tem esse papel. Então ele é importante porque ele pode patrocinar. Eu gosto de usar essa expressão. Então se a gente quer fazer uma ação na empresa, quem pode patrocinar? O líder. Então, quando a gente chama para o papel do líder, não é por uma responsabilidade exclusiva para ele, é porque ele tem um papel que ele pode puxar. Ele pode, por exemplo, puxar uma pausa durante o expediente de trabalho, né? Então, pausa de tela. Fez ali 8 horas na tela, você vai afetar a sua saúde mental e a sua capacidade de entrega. Então, ele pode falar, pessoal, vamos combinar pausa a cada 30 minutos? Que seja de 3 minutos. Então, eu vou lá, me hidrato, faço uma pausa. Então, por isso que é importante o papel do líder. Não é para ele saber tudo, mas é para ele ser esse grande patrocinador. Perfeito, Elisa. E ele, como esse grande patrocinador, né, eu gosto do que você trouxe aqui, ele pode ser um acelerador desse processo, né, pro lado positivo. E ele precisa estar atento também, né, sobre os movimentos, enfim, a forma dele atuar e principalmente sobre os sinais e comportamentos que a equipe tem. E aí, talvez, o que o líder deveria estar atento para perceber que, junto à equipe, se ele está impactando essa saúde mental, quais são os sinais que ele pode tentar entender, né, se ele está conseguindo conduzir isso de uma maneira, né, equilibrada, vamos dizer assim, talvez, com essa palavra. É bom você trazer isso, porque como ele tem esse papel de puxar, e ele está exercendo um papel, ele também tem uma rotina, muitas vezes exaustiva, uma rotina que ele precisa estar dando vários tipos de atenção. Então, a primeira coisa que o líder precisa fazer é cuidar da saúde mental dele e o bem-estar. Então, como é que eu vou cuidar de outros se eu não sei como fazer? Então, começa por mim. Então, à medida que eu começo a fazer esse movimento, eu consigo identificar os sinais com mais clareza. Fora isso, eu posso pegar a pesquisa. Eu posso pegar um indicador de absenteísmo, de turnover. Eu posso observar alguém que mudou de comportamento. Então, às vezes você tem uma pessoa ali que ela tinha um engajamento maior. Ela começa a fazer entregas pontuais. Mudou alguma coisa. Então, aí eu preciso da comunicação. Preciso escutar, parar e escutar. Então, se eu entro ali naquela questão de fazer uma avaliação sem interação, eu não vou conseguir perceber os sinais. Então, os sinais, eles estão lá, estão postos. Então, alguns sinais evidentes. Pessoas muito aceleradas o tempo todo, que não faz pausa, então ela precisa falar. Às vezes começa a ofegante. Ofegante. Ela está ali ofegante, ela vai falar, está ofegante, não está legal. Tá legal. Então, mas como é que o líder vai identificar se ele não está cuidando da saúde dele? Então, primeiro ele. Sim. Então, por onde eu começo? Atividade física. Legal. Esse é o primeiro ponto. Esse autocuidado é fundamental, né, Elisa? E a gente sabe que as lideranças vivem um contexto, não só as lideranças, mas as empresas, né? E através das pessoas que as empresas alcançam seus resultados. Mas principalmente o líder, ele tem uma pressão sobre resultados, sobre entrega, Exato. sobre metas e objetivos que vão ser cumpridos. E a partir desses objetivos, a capacidade dele de mobilizar a sua equipe, as pessoas, para que as atividades, as rotinas de trabalho, de fato, contribuam para alcançar aquele determinado objetivo. E a gente tem a oportunidade de mentorar, você faz um trabalho fantástico em diversos projetos que, né, a gente vem construir nos últimos anos, e a gente percebe muito isso. Às vezes o líder, ele tá trabalhando à base de remédios, ele não tem uma estabilidade, né, emocional muito clara. Isso tudo tem uma raiz muito clara desse autoconhecimento que é necessário, dessa capacidade de cuidar de si e de saber e ter uma resiliência, né? Obviamente, um equilíbrio ali entre o contexto profissional e o contexto pessoal.
Senão isso reverbera no time também. Sim. E aí isso vira uma cascata, e, enfim, é só uma progressão, uma passada de bola por tipo que o time vai sentir totalmente essa pressão também, é isso. Sente porque o líder ele dá o tom da equipe, né? Então, se ele, por exemplo, ele promove um ambiente que eu posso discutir uma ideia e dizer, olha, eu acho que esse não é esse caminho, ele está fomentando um ambiente de bem-estar. Porque é muito comum confundir com bem-estar, ter uma sala de descanso, ter um ambiente bonito. Isso compõe o bem-estar, porque somos pessoas e isso impacta, né? O ambiente tem uma influência muito grande. No entanto, não é só isso. É a forma como ele comunica, é a forma como se ele para escutar, o retorno que ele está oferecendo. A gente, por exemplo, o Instituto Gallup, ele tem algumas pesquisas para a gente. Uma delas é que a gente tem, a cada 4 pessoas que trabalham, 3 não estão bem. Então, é um indicador alto. Então, como é que eu não vou olhar para isso? Você tem um índice de afastamento, falando da nossa realidade, crescente. E ele pode ser pelo físico, pelo mental, é um conjunto, mas um está interligado ao outro. Então, como é que eu não vou olhar para isso? Então, quando você escuta algumas crenças limitantes, que eu preciso focar na produtividade, que eu não posso parar, que eu não posso sentar com o meu time para tomar um café junto, porque eu preciso produzir, você está deixando de produzir. Por quê? Porque as pessoas produzem mais quando elas estão bem. Então, é antagônico, né? Então, se eu quero tanto isso, eu preciso ir por outro caminho, porque a gente está falando de 2025. A gente não está falando de um modelo de gestão anterior. O que eu vejo, escuto muito, que a liderança já começa a falar. Eu preciso cuidar da saúde mental do meu time. Muitos não sabem por onde começar. Começa por você. O autocuidado, você trouxe muito bem. Uma atividade física, você se manter hidratado, né? A gente precisa de água. Outro dia eu estava conversando com o meu médico, ele falou assim, eu faço academia há 30 anos porque eu quero chegar no final do dia bem. É isso. Não adianta eu trabalhar e chegar no final do dia destruído. Aí, destruído, a gente faz o quê? Ataca a geladeira. Ataca a caixa de bombom. Uma ferramenta de recompensa e prazer, até. É uma recompensa imediata que alivia. E aí você tem o seu sistema, né? Você vai diminuir aquele cortisol, aí gera aquele hormônio ali da dopamina, endorfina, bem-estar. E eu vou ficando viciado nisso. Não é? Então não adianta a gente falar que não está sendo afetado. Porque então, um bom sinal, você me perguntou, é perceber quais são suas válvulas de escape. Porque se você está tendo aquelas válvulas para. É como se fosse uma panela de pressão, mas tem que para aliviar, para não explodir, é um bom sinal. Então, esse é um sinal que está posto aí para o nosso dia a dia. E não é ficar zen, né? As pessoas acham que bem-estar é ficar zen. Não, eu posso ter uma postura firme, assertiva, mas eu estou me sentindo bem. E Elis, você tocou num tema que. Vamos lá, né? Vamos trazer um exemplo prático aqui, né? Eu adoro. Esse último ano, principalmente, por uma série de atividades, projetos que você teve junto comigo, eu de fato me descuidei desse cuidado, autocuidado, seja do ponto de vista de saúde, né, de atividade física. E principalmente essa válvula de escape, ela buscava de alguma forma ou alimentação, né? Isso influenciou na balança, Sim. na saúde, no cuidado, né? Então esse equilíbrio ele é fundamental e há um tempo eu já venho conseguindo fazer essa sintonia, né? É difícil falar equilíbrio, mas uma sintonia mais fina sobre esses aspectos. Isso melhorou absurdamente minha produtividade, nem as minhas entregas, as minhas interações. Então acho que isso é fundamental. Você falou de dopamina, né? E aí uma pergunta e uma reflexão, talvez, contemporânea. A gente vive um mundo em que isso aqui Nossa, né? tá acesso à nossa mão de maneira muito, muito facilitada, né? Muito prática. E talvez, Elisa, o que você pensa sobre isso? Esse excesso de informação, de estímulo, essa necessidade de
de um novo vídeo, de responder uma mensagem. Você sente isso impacta também? Muito. Muita gente tem até o termo que é a desintoxicação digital, né? Ou desconexão digital. Então, a prática é nossa, Pio. Então, você trouxe muito bem, né? Por que que a primeira coisa que eu faço ao acordar é olhar o WhatsApp? Porque aí não tem muita justificativa que tinha uma coisa para me olhar, né? E como é um vício, se torna um vício. Automatizar. E muitas pessoas confundem eu estar pilhado com o estar produtivo. Então, às vezes, o estar pilhado é um sinal de ansiedade, de estresse, possível burnout. Porque aí você falou assim, poxa, mas como é que nós vamos descobrir? O Brasil é um dos países que tem maior índice de burnout, que é o esgotamento mental. Então, eu começo a esquecer, começo a não ter energia, irritado, não dorme bem. E ele pode estar acelerado e não estar percebendo. Então, se a gente pensar, você trouxe muito bem, né, a sua prática da atividade. E você já reconhece que ela te faz bem. Ou seja, se eu quero ter um dia com entregas melhores, eu preciso me cuidar. Senão, a gente tem um termo, né? Você que faz academia, a gente usa na literatura, que é o efeito esteira, né? Que você fica rodando no mesmo lugar e tá achando que tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo Aí bem. eu não tenho inovação, não tenho melhoria de processo. Aí eu vou me queixar que o cliente não está satisfeito. Então, eu vou ter outros desdobramentos. Então, a gente sempre chama a liderança para entender que são novos tempos. Então, a saúde mental minha e da minha equipe tem que estar na mesa, porque ela me ajuda nas minhas entregas, em ter um turnover menor, né? Então, o ambiente, a gente sempre falou de ambiente bom no trabalho. Agora, ele está impactando diretamente. Então, tem pessoas, e principalmente geração Z, que ela pesquisa antes qual é o ambiente. Muito. Ela não vai, ela quer saber primeiro qual é o ambiente que ela vai encontrar, não é? Perfeito. E é interessantíssimo, né? Porque há quase uma percepção das lideranças de que a geração que chega agora, ela é descompromissada, desengajada, com pouca entrega. E é muito legal, a gente conduzia recentemente um treinamento de liderança, e aí eu projetei uma fala que era assim, a frase era, essa geração, ela não respeita os mais velhos, essa geração, ela não se compromete, ela anda pelas ruas sem cuidado e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta para os líderes e falei, poxa, de quando é essa frase? Né? Eles falaram, poxa, provavelmente é recente. E é uma, se não me engano, era uma frase de Aristóteles, ou seja, Olha só. toda nova geração chega com essa preconcepção, né? Exato. E essa capacidade do líder em trabalhar com gerações, pessoas, temperamentos, personalidades distintas é fundamental para exatamente o que você falou, né? Saber equilibrar o contexto da saúde mental e, obviamente, suportar uma geração e indivíduos que têm as suas predisposições, os seus objetivos, os seus desafios, né? O seu processo de amadurecimento progressivo que faz parte da vida. Se eu fosse voltar profissionalmente 18 anos, quando eu fiz 18 anos, meu nível de maturidade era completamente diferente. Exatamente. E a caminhada e a experiência nos trouxe essa oportunidade de entender algumas coisas relevantes. Um exemplo prático aqui na nós, você sabe disso, a gente tem gerações distintas, né? Exato. Profissionais, né, extremamente competentes e experientes, profissionais que estão começando a sua carreira e têm contribuído com nossos projetos. E eu acho que o que é mais perfeito é a gente consegue conjugar essa hiperexperiência e competência com profissionais que estão chegando, com ideias novas, com uma perspectiva de mundo diferente e se complementarem, né? Eu sei que você trabalha também nos nossos projetos aí com profissionais de gerações distintas, né? E como é que é para você se integrar aí com esse contexto de gerações diferentes, mas com aptidões e objetivos semelhantes? Acho que você trouxe uma colocação muito boa, né? Cada geração tem uma predisposição, um preconceito em relação à outra, e quando isso cai naquele dia a dia comum, vai se repetindo, aí vira uma narrativa, e aí as pessoas ficam até desconfortáveis de contra a narrativa.
E elas acabam não concordando, mas também não se colocam. Mas eu acredito que hoje a diversidade geracional ela contribui muito para as empresas. Então, a gente já tem o varejo começando a contratar uns 50 a mais. Ontem eu fui num supermercado aqui em Belo Horizonte e vi vários 50 a mais. Então você já tem um movimento. Sim. E é esse movimento das empresas entender que elas precisam mudar. E a diversidade geracional, como você disse aqui na nossa, você tem pessoas de 20 anos que elas cuidam de projeto como um outro, não é? E ele é ouvido. Então, o que é legal é que na mesa você pensa, o que você acha? Então, você não está lhe falar, ele é muito jovem, não, ele tem o que contribuir. Sim. E muitas vezes é com exatamente o potencial mais crítico, a capacidade de se posicionar mais, que é da geração dele, a rapidez. Ele não fica dando volta, isso é muito legal, é muito rico, né? Então, esses movimentos estão na mão do líder, não é? Você falou do autocuidado mais cedo. Então, às vezes você tem pessoas que elas não param para tomar uma água durante o dia. Só que a água, ela afeta diretamente o meu sistema cerebral. Como é que eu vou pensar, raciocinar se eu estou exausto, não é? Daí eu entro no feiticeira. Vou ali naquele movimento contínuo, mas não saio do lugar, termino no final do dia com a sensação que eu não realizei. Então a gente só tem que ganhar. Então, pequenos hábitos, como você falou, eles vão formar uma boa saúde mental, né? Eu fui, algum momento eu fui no médico e eu falei para ele, olha, eu acho que eu preciso de uma medicação diferente. E ele falou assim, é interessante que as pessoas tenham muito receio. Elas se sentem como se estivesse falhando de tomar outras medicações. Eu achei legal a fala dele, porque ele fala assim, se você toma um remédio para pressão ou para outra coisa, por que não tomar um remédio para ansiedade? E aí não é para tornar o seu amuleto, é para te ajudar. O que você disse muito bem é, quando eu só tomo medicação, porque a saúde é integral. Então, eu vou fazer uma caminhada, uma atividade física, estou me hidratando, estou criando uma. Isso é fundamental, né, Pedro? Boa rede de relacionamento. Sem dúvida. Porque hoje a gente não faz nada sem uma boa rede de relacionamento. E você faz isso muitíssimo bem. E você sabe o quanto que isso te facilita a sua jornada de liderança. Então, esses hábitos são parte da saúde mental. Então eu não sei, porque eu sei uma coisa, você sabe outra. Por que não completar? Por que não? E esse ponto é tão importante, né? Quer dizer, nesse aspecto, a gente preza muito isso aqui na nossa, você sabe disso, né? A nossa forma de liderar e conduzir o time, ela é muito respeitosa, ela é autonomia com a responsabilidade. Exato. Ela é um alinhamento claro, né, do que a gente espera das pessoas. A gente dá essa oportunidade, essa liberdade das pessoas, né, trazerem a sua percepção, a sua visão, né, e a gente sabe que a geração, ela se sente, a geração, né, que hoje grande parte do time ela sente, né, feliz por contribuir, Exato. né, e criticar, e às vezes em algumas decisões importantes, mas que a gente traz ali uma reflexão e a gente se conecta e entende por que aquelas decisões acontecem, ou por quais caminhos a gente está seguindo. Então é uma maneira que a gente valoriza isso aqui muito dentro de casa, né? E a gente viveu talvez uma geração em que as nossas lideranças estavam muito dentro do comando e controle. Exatamente. E esse não é um modelo sustentável, né? Óbvio que o líder tem vários poderes e estilos, mas a gente sabe que isso não é um poder sustentável, né? E ele corrói e destrói esse processo de integração e, obviamente, afeta no tema principal, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a saúde mental. Como é que tá hoje, Elisa? A gente trabalhar com líderes de grande experiência ou líderes que estão chegando e que tem esse desafio de fazer essa virada de chave, essa compreensão desse novo momento. Eu acredito que tem várias empresas que elas já estão colocando isso na pauta. Elas já entendem que precisam cuidar porque elas têm um turnover alto, elas estão perdendo pessoas.
O próprio líder, ele percebe que aquelas ferramentas antigas não funcionam. O número de erros, onde não poderia ter erros, ele está aumentando. Então, você tem aquelas empresas que estão fazendo esses movimentos nesse sentido. Mas você ainda tem muitas empresas mais tradicionais que elas mantêm, né, a forma assim, se você está no home office, eu preciso saber se você está trabalhando, né? Então, ela vai criar algum mecanismo. Normalmente, você vai ter a cultura vai impactar totalmente. Então, tem líderes que estão nessa cultura que ele acaba fazendo pela cultura. Agora, um ponto legal é pensar que o comando e o controle ele é querer comandar e controlar a pessoa e não o trabalho. Perfeito. Então, o que é? Você chega para alguém da sua equipe, por exemplo, né, e pede para montar lá uma agenda para o último trimestre, né? O que fazer, os locais. Você conversou, combinou, pode ser ter alguma restrição, não é tanto como o mundo ideal, mas está posto. E aquela pessoa do seu time vai fazer. Se ela tiver uma dificuldade, ela te chama. Agora, o comando-controle você já fez? Está pronto? Manda para mim. Não me esquece de me colocar em cópia. Então, são coisas que o próprio líder ele faz porque ele precisa se sentir seguro. Então, a gente tem que olhar o lado dele também. Ele está fazendo porque ele precisa, ele não quer ser pego surpresa, descobrir uma informação equivocada. Então, é um mecanismo que ele usa também para ele se sentir seguro. O ponto é repensar, porque a gente está num mundo que está em constante transformação. A gente precisa aprender e desaprender várias coisas, porque elas não são sustentáveis para o mundo que vai vindo e nem para a gente. E vamos lá, assim, que eu ainda vejo, tá? Não sei se você vai concordar comigo. Essa falta de alinhamento de expectativa, de combinados, culmina também muito nisso, sabe, Isa, que é o que você falou, assim, não tá claro o papel ou a responsabilidade, o integrável, e eu confio nesse processo que ele vai acontecer, então ele tenta microgerenciar esse processo, e aí ele se desgasta, obviamente desgasta as pessoas que estão envolvidas naquele processo, então ter essa proximidade, esse feedback, esse acompanhamento, as pessoas terem essa clareza, uma autonomia com responsabilidade, acho que ela converge para evitar esse tipo de situação ou modelo de trabalho que, né, em grande medida a gente sabe que acaba desagregando realmente aí a interação entre as equipes. E um ponto, né, como boas práticas, Elisa, o que você tem visto nas empresas, né, como ações ou iniciativas ou projetos que vale a pena a gente compartilhar, né, e que tem dado resultado e que são relevantes e interessantes? O que você... Primeiro dizer, todo líder que quiser descobrir alguma prática, ele tem acesso a isso, 2 cliques, né? Basta ele pesquisar que ele vai descobrir. Mas o que eu vejo nas empresas, que cada vez mais, ou a empresa ela cria um programa mais institucional, ou o próprio líder faz o movimento. Então, ontem, eu vi várias empresas já assim antenadas. O mês está acabando de outubro, né? Vamos fazer uma ação porque o mês está acabando? Então, o que acontece? Se está terminando o mês, em vez de você deixar o mês acabar e virar o calendário para a ansiedade de novembro, então eles fizeram uma mesa de café da manhã com o que eu posso, com o que eu tenho. Ninguém está dizendo para você ter um super orçamento. Ok. Então, isso a gente vê mais, né? Muitas empresas adotando as pausas. Tá? A cada 30 minutos você alonga o corpo, você também tem uma ergonomia, como a gente tem aqui, cadeiras que são saudáveis, né? Então, iluminação, um ambiente bonito, com um verde, com um espaço agradável, à disposição, tudo isso impacta, né? Então, você vai ter hábitos de celebração, porque se for celebrar só quando está tudo bem, vai ser sempre um desafio. Então, a celebração ela é uma força motivadora. A gente tem que celebrar. A gente conseguiu uma meta,
vamos celebrar. Mas a celebração, ela tem é esse que é o ponto, né, Pedro? Porque às vezes a gente vê alguém bem intencionado e fala, vamos celebrar os números, mas mês que vem tem mais, hein, gente? Então, perdi minha Não celebração. esquece que amanhã estamos zerados. Começou de Exato, novo. começou de novo. Então ele perdeu. Às vezes até o jeito dele de se descontrair, mas não vai funcionar. Então, Lise, Separemos as coisas. vamos trabalhar. O Otto Scheimer fala que a comunicação ainda é a pauta para a liderança em 2025. Isso é pesquisa, pessoal. Depois a gente coloca lá da onde vem as nossas pesquisas, não é como Gallup, a McKinsey e outras lideranças, mas continua em pauta. Então, uma das coisas bacanas, você perguntou quais são as boas práticas, é a liderança, como ela está se complicando, né? E a gente sabe que o escutar é parte da comunicação. E tem uma expressão aqui que eu me lembrei agora, né, de um time que eu tive, né, fazendo uma pesquisa, teve mas como é que é a relação aí do líder de vocês? Ah, nosso líder é o espanta-bolinho. Estando ali. Onde ele chega, todo mundo vai embora. Porque se eu falar alguma coisa, depois eu posso ter uma retaliação, eu vou ser cobrado, então eu posso relaxar a ponto de falar que eu ainda não terminei uma tarefa. Então, uma forma do líder saber como é que tá, é ele poder sentar junto com o time e o time ficar à vontade. Claro, se ele precisar depois falar, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui é outro momento, mas sem aquele sentimento que eu estou sendo monitorado, né? Que eu estou sendo medido, né? Então, é uma das formas do líder. Isso aí. Já é essa segurança psicológica para as Exatamente. pessoas, né? E outra coisa legal, Pedro, a gente escuta, eu já tenho escutado diretores, CEOs, que eles falam abertamente para o time: eu estou fazendo uma terapia, eu faço uma atividade física, então eu cuido da minha alimentação. Então, todos esses são hábitos saudáveis que vai refletir no trabalho. E Elisa, a gente sabe que o líder nessa progressão, né, dentro de um organograma, dentro das suas responsabilidades na empresa, quanto mais ele vai crescendo, a gente sente que ele vai se sentir mais solitário, Isso. porque ele tem menos pessoas para compartilhar, ele tem uma percepção de que ele não demonstra fraqueza, né, e que ele é aquele super-herói, e a gente sabe que não é assim. Então, ter esse tipo de oportunidade, como a terapia, participar de, como a gente Mentorias. as mentorias, que são fantásticas, a gente Exato. recebeu hoje mesmo um feedback muito legal Foi. sobre isso, estar junto de outros profissionais que exercem aquela determinada função, também é importante, tem aquele mesmo desafio ali profissional, para se sentirem realmente ali, compartilhar seus desafios, né, se sentirem apoiados, né, Exato. e contribuírem, compartilharem realmente ali aprendizados. Então, acho que isso é um fator fundamental. Você falou de bem-estar, eu tô lembrando aqui que é interessante. Eu lembro recentemente eu ouvi um artigo, li um artigo, e aí nesse artigo falava sobre felicidade. E os pesquisadores, eles têm um cuidado para falar sobre felicidade, que na verdade eles preferem usar a palavra bem-estar Exato. do que felicidade, porque felicidade às vezes é muito intangível, né? Exato. Mas o bem-estar era uma palavra que entrou nesse processo. Então, nas pesquisas e avaliação, tinha essa questão do, né, qual que era o nível de bem-estar que aqueles líderes, aqueles profissionais tinham dentro daquele ambiente. Então, a felicidade é o bem-estar que vem do contexto da saúde mental, que tem uma influência e um impacto direto no líder, e que as pessoas têm que estar atentas a esses sinais, e que a forma como elas conduzem as suas equipes, seus trabalhos, é fundamental. Você trouxe dicas fantásticas. E a ideia não é que seja um ambiente da Disney, né? Sim. Que não tenha responsabilidade, que as pessoas tenham tempo livre para fazer o que quiserem. Não, tá alinhado quais são os objetivos, o que a gente espera e tem como expectativas, nossos combinados e contratos, a autonomia com a responsabilidade e o suporte necessário. Exato. Eu acho que é fundamental nesse processo, né? E esse é um ambiente que fomenta a inovação. Então, se eu quero resultados melhores, eu tenho que ter esse ambiente em que eu posso escutar uma ideia diferente, que eu posso
que o profissional que atua naquela área, a voz é dele, porque ele tem uma expertise, uma competência, preciso confiar também, não é? E criar formas de acompanhar sem essa coisa que eu estou assim, monitorando a pessoa, né? Eu trabalhei numa empresa que o gestor ele passava atrás para ver o que a gente estava fazendo na tela. Então não é dessa forma que vai resolver, porque as pessoas têm um mecanismo de burlar, então a confiança é fundamental. E você trouxe uma coisa muito legal, Pedro, que é a felicidade. A gente realmente evita usar essa expressão porque às vezes não fica bem entendida. E aí, ó, como que eu posso ser feliz no trabalho? Aí tem distorções, tem esses medos, né? Que, eu tenho medo de virar uma Disney e as pessoas não trabalharem. A gente usa o bem-estar. Agora, tem países, foi legal você trazer isso, que elas já colocaram o FIB, eles medem o FIB, não é só o PIB, a felicidade eterna bruta. Então, tem vários países que fazem isso, Finlândia, Noruega, e eles colocam já na escola, no social. Então, você vai perceber que a saúde física mental, ela é melhor. Então, o que a gente está contando aqui é pesquisa, é ciência, e tem só ganhos, né? Então, você faz o seu esforço de manhã para na academia, eu faço o meu, né? Não é uma coisa que você vai conseguir sem disciplina, sem esforço. Tem um livro que eu adoro. Você sabe que era até um livro que eu falava assim, eu acho que eu não vou aprender nada? É O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. E aí eu fui ler, porque ele é um best-seller, é uma leitura muito agradável, mas ele conta a própria história dele, que é quando ele tem um momento de ruptura, ele descobre que a primeira hora da manhã impacta o resto do dia. Então, o que é? Você perguntou lá, né? O que são as primeiras práticas? Então, a primeira hora do dia. Que a gente já acorda Como que eu acordo? Porque se eu acordo e já pulo da cama, como é que tá meu humor? Se eu acordo, vejo uma notícia ruim nesse mundo aqui do celular, isso afeta a minha relação com a minha família, que já afeta quando eu chego no trabalho. Mas se eu acordo, primeiro faço aquilo que me fortalece, que esse é o ponto, né? Eu vou alimentar bem, vou me cuidar, me torno mais forte. Quando eu vou lidar com a mesma notícia do telefone, eu estou mais para baixo. Então, são pequenos atos que quem pratica vê grandes resultados. Então, é um convite que a gente está fazendo, pessoal. Cuida bem da primeira hora da manhã. Isso eu sei que você faz muitíssimo bem, eu também me coloco para fazer. É por isso que a gente gosta do tema, porque a gente está praticando e está vendo retorno, né? Além de estudar e a gente é apaixonado por isso, né? A gente tem praticado e colocado isso dentro das nossas rotinas, né? E dentro da nossa. E dentro da nossa. E visto como isso de fato tem contribuído para os resultados, para o nosso dia, para a nossa produtividade, enfim, para a nossa capacidade de criar, inovar, contribuir, construir. E, óbvio, a gente quer compartilhar isso com quem nos acompanha, porque a gente acredita que isso é um fator crítico de sucesso para a empresa, para vocês enquanto líderes e profissionais, né, de sucesso, né, Elisa? Exato. Vou te falar, assim, o papo tá de altíssimo nível, mas a gente sabe que chega uma hora que a gente precisa caminhar para o fim desse bate-papo, né, Elisa? Eu acho que a gente conseguiu navegar por vários aspectos desse tema que é fundamental, trazer exemplos, estudos, o impacto, os dados, para tangibilizar e apoiar quem nos acompanha. Queria muito agradecer a sua participação mais uma vez. Imagina, um privilégio estar aqui. É sempre uma honra, nosso papo flui com uma tranquilidade, né? Muito, muito boa. E não tenho dúvida que em breve a gente vai estar junto falando sobre outro tema, né? Contribuindo aí sobre outro aspecto, para que de fato a gente continue, né? E acho que é o propósito do nosso podcast aqui, né? Ser relevante, trazer temas de impacto e de contribuição para quem nos acompanha, para que a gente continue de todas as maneiras, seja dos nossos trabalhos de desenvolvimento profissional, nas consultorias, nos treinamentos, mas também aqui no podcast, uma maneira de a gente contribuir com a sociedade, com as empresas que nos acompanham. Exato. E queria só deixar um recado, né, pessoal? Conta com a gente, né? Uma das coisas importantes para qualquer pessoa hoje, mais por líder, é pedir ajuda.
porque tem muita coisa acontecendo de uma vez só. Então, ter uma boa rede de apoio, como você disse, porque senão fica muito solitário. Então, a gente está aqui também para ser essa rede de apoio de vocês. Conta com a gente está preparado. Temos metodologias, ferramentas, estratégias para ajudarem vocês nesse desafio da liderança. E o que é mais legal, que a gente já coloca em prática aqui. É isso aí, Não é? verdade. Elisa, Obrigado obrigado mais uma vez. Pessoal, um forte abraço. Nos vemos no próximo episódio. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe esse material, esse conteúdo com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo e, né, agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo encontro. Obrigado. Valeu, Elisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.